E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gessé dos Santos e esse é o meu canal. Bom, eu criei esse canal no finalzinho do ano passado e eu acabei colocando como meta nesse ano de 2025 publicar mais vídeos ou ter uma frequência boa aqui no canal. Esse vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Eu tenho na minha mente dois tipos de vídeos até o momento para gravar no canal. Futuramente podem surgir outros quadros, digamos assim. Mas até agora eu gravei o primeiro tipo de vídeo, que são vídeos de opinião, onde eu pego um tema, coloco a minha opinião, claro que articulando com ideias, autores diferentes. E o segundo tipo de vídeo que eu acho muito relevante produzir aqui na internet são comentários, leituras e explicações sobre obras, livros, artigos, enfim. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer comentando uma obra, comentando uma produção específica de um autor específico. Esse vídeo vai ser sobre o campo científico de Pierre Bourdieu. Na verdade, eu pretendo fazer 4 vídeos. Esse vídeo é um vídeo de introdução ao texto e comentários sobre a introdução do texto. Depois a gente vai seguir a cada um dos 3 próximos vídeos comentando 2 capítulos em cada um dos vídeos. Eu acredito que essa é uma obra muito interessante para começar, digamos, esse quadro aqui no canal. Eu pretendo fazer uma playlist, então se você está assistindo esse vídeo e eu já publiquei os vídeos seguintes, vai lá na playlist e assiste todos os outros para que você possa ter uma compreensão total dessa obra. Bom, esse texto do Pierre Bourdieu é um texto muito importante para quem gosta de sociologia, gosta de compreender até mesmo discussões epistemológicas, ou seja, de como que a gente chega ao conhecimento. Já é uma área da filosofia, porém esse texto ele é especificamente o que a gente chama de sociologia da ciência, que é uma área da sociologia do conhecimento, que é uma área da sociologia. Calma que eu já vou te explicar melhor um pouquinho disso. Pierre Bourdieu foi um dos principais sociólogos do século XX. Ele nasceu em 1930 e morreu no século XXI, em 2002. Então ele é um autor muito importante, muito lido e muito comentado aqui no Brasil, principalmente desde a década de 70, 80, quando a produção dele, talvez o livro mais conhecido dele aqui no Brasil, que é A Reprodução, que é um livro sobre educação, uma sociologia da educação, começou a ser lido e foi utilizado como teoria, como base teórica em diversos países do mundo. Aqui no Brasil, no campo da educação especificamente, foi muito importante. Nesse texto específico, o Pierre Bourdieu ele faz uma análise geral de qual é o funcionamento do campo científico, ou seja, como funcionam as dinâmicas internas na produção científica, como é a relação entre essas pessoas e como a produção da ciência ocorre. Esse é um texto que pode ser encontrado em diversos lugares. Na verdade, os textos do Bourdieu, muitas vezes, eles estão em livros, mas normalmente são textos espalhados que ele tinha produzido de forma independente e que são feitas coletâneas aqui no Brasil. Nesse caso, eu vou deixar aí na referência qual é especificamente o texto que eu estou trabalhando. Mas talvez você encontre ele em outra obra, outro local, mas a referência sempre vai estar aí na descrição do vídeo. Antes de comentar sobre a introdução desse texto muito relevante para o campo da sociologia, nós precisamos falar de 3 conceitos que são muito importantes na obra completa do Pierre Bourdieu, mas também nessa obra que a gente está trabalhando aqui. O primeiro conceito seria logo um conceito que está no título. O título é o campo científico. Então a gente precisa saber, em primeiro momento, o que seria um campo para o Pierre Bourdieu. Claro que na obra, durante os vídeos, a gente vai comentar sobre isso, mas uma definição rápida do campo seria um local de disputas. Para o Bourdieu, isso é muito importante, ele vai entender que no capitalismo, nas sociedades contemporâneas que a gente vive, as dinâmicas da sociedade levaram à criação de campos, onde existe uma independência muito grande. Ele, na verdade, vai pegar um termo do Max Weber, que é autonomia, e vai dizer que partes da sociedade, elas começam a criar uma autonomia, e dentro dessa autonomia, ou seja, dentro dessa capacidade dessas áreas de criarem regras próprias, de criarem hábitos próprios, que a gente já vai comentar sobre isso, a gente começa a ter a formação de uma coisa chamada campo, que seria um local específico com regras específicas, seria um espaço social específico que tem as suas dinâmicas específicas. Dentro de cada campo surge um outro conceito muito importante
para o Pierre Bourdieu, que é o conceito de hábitos. Aqui a gente não está falando de hábito, a gente está falando de hábitos como a manifestação social de práticas, ideias que ficam impregnadas nos indivíduos. O Bourdieu, ele dizia que a história manifesta nas coisas é o campo, e a história encarnada nas pessoas seria o que a gente chama de hábitos. Então, a gente tem um campo, na verdade a gente tem vários campos na sociedade, campos religiosos, campo jurídico, campo educacional e o campo acadêmico como um campo autônomo, que está interligado com os outros campos, mas que tem ali dentro práticas, ideias, divisões, hierarquias próprias. E é dentro desse local que vai surgir os hábitos, que é toda uma cultura social de relacionamentos que surgem dentro de cada um desses espaços. Então, sempre que o Bourdieu vai analisar um espaço social, ele tinha essa visão de que ali existe um campo e a gente precisa entender esse campo dentro das relações e das dinâmicas do campo. Por exemplo, aqui o Bourdieu está fazendo uma distinção muito clara, por exemplo, da teoria marxista, que tem como estrutura principal a análise econômica, partindo do capital como a força que vai movimentar ali todas as relações na sociedade capitalista. No caso do Bourdieu, ele vai criar ainda o terceiro conceito que é importante antes da gente compreender essa obra, que é o conceito de capital para o Bourdieu. Se para o Marx capital é o capital clássico que a gente entende como capital financeiro, o Bourdieu ele vai falar de um capital cultural, de um capital social e de um capital simbólico, ou seja, ele começa a dizer que existem outras formas de capital, outras formas de ganho, de busca por certo lucro, e o capital seria nada mais que forma de alcançar o poder. Então é algo que você vai ajuntando e você vai acumulando para alcançar o poder, para conquistar um poder de troca ali. Então a gente vai trabalhar um pouco mais com esses conceitos, eu apresentei eles de forma rápida aqui, eles são conceitos extremamente complexos da obra do Bourdieu. Só para deixar muito claro, aqui foi uma explicação breve e para explicar cada um desses conceitos, talvez seria necessário um vídeo, e se você quiser isso, não esquece de deixar aí um comentário pedindo. Partindo diretamente para o texto, eu vou ler a primeira parte do texto, que é essa introdução muito pequena, para vocês entenderem como é a linguagem do Bourdieu, e aí eu vou comentar sobre o que ele está falando a princípio nesse momento. Ele começa o texto dizendo assim: a sociologia da ciência repousa no postulado de que a verdade do produto, mesmo em se tratando desse produto particular, que é a verdade científica, reside numa espécie particular de condições sociais de produção, isto é, mais precisamente, num estado determinado da estrutura e do funcionamento do campo científico. O universo puro da mais pura ciência é um campo social como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas específicas. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, não entendi nada. Ele falou, e eu não consegui entender quase nada. Bom, uma das coisas que você precisa entender é que o Pierre Bourdieu ele é realmente um autor que ele pega os conceitos e ele fica espremendo e ele fica remoendo esses conceitos. Então, para ler o texto dele, é preciso concentrar, pegar, marcar, voltar. É necessário. Nesse pequeno trecho inicial de introdução ao livro, basicamente, o que a gente precisa entender aqui para entrar na obra do Bourdieu é que ele está dizendo, em primeiro momento, que o resultado da ciência, o conhecimento gerado pela ciência, é um conhecimento que parte de um espaço social, que parte de relações sociais. Por isso ele vai dizer que o universo da ciência não é um universo puro. Assim, nesse primeiro momento, o que o Bourdieu está dizendo não é nada extremamente inovador para o campo da sociologia. Já haviam sido produzidas obras como do Merton, do Thomas Kuhn e diversos outros autores que falaram sobre o aspecto social que está por baixo da produção cultural ou da produção científica. Mas o que o Bourdieu vai trazer depois, nos outros capítulos, vai ser um pouco mais inovador. Porém, nesse momento, ele está colocando como princípio aqui. Para a gente falar de sociologia da ciência, a gente tem que entender que até mesmo o conhecimento científico que a gente, num senso comum na sociedade, talvez olhe como um conhecimento totalmente técnico, totalmente puro, ele é um conhecimento que parte de um ambiente social e que, portanto, parte de relações sociais e que vai partir de um lugar, de um campo específico com relações específicas. Então, nesse pequeno trecho, o que
o Bourdieu está dizendo é que no campo científico, esse local que a gente está se propondo a analisar nesse texto, a gente tem que entender primeiro que ele parte de relações e que não são relações totalmente, vamos dizer, amigáveis, são relações de disputa, são relações de interesse, são relações de busca por monopólio, mas que também são relações específicas. Lembra que eu falei que o Bourdieu cria esse conceito de campo como um lugar de disputa, mas que como uma arena de disputas com regras próprias. E é isso que ele está falando no começo desse texto. O que nós vamos olhar aqui, que é o campo científico, é um lugar que produz um conhecimento, mas que produz a partir de relações, e que essas relações são específicas. Essas relações, elas são próprias do campo científico. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Foi um vídeo mais curto, só de introdução ao texto do Pierre Bourdieu, mas que é necessário para que a gente tenha o conhecimento do que vai ser tratado na obra e quais são os conceitos que ele vai utilizar. Antes de acabar o vídeo, não se esquece, por favor, de deixar o seu like, comentar aqui no vídeo a sua opinião, o que você não entendeu, o que poderia ter ficado melhor ou o que eu deixei passar do texto, e se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos. Até a próxima!